Oi, oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas de qualquer forma estou aqui, né, cumprimentando você. Estou aqui para te ajudar no máximo que eu conseguir. Hoje, como você já viu no título desse vídeo, nós vamos falar sobre um dos conflitos mais importantes, sem dúvida, da história da humanidade e que é muito cobrado, né? Seja em vestibulares, Enem, até mesmo concursos cobram, né? E também a gente pode dizer que é um tema famoso dentro da sociedade de modo geral. Temos filmes, temos documentários, então é um tema que gera curiosidade. Então esse vídeo é para você que vai fazer Enem, que vai fazer vestibular, para você que também está no ensino fundamental, está com dúvida, né, na aula de história. Estou aqui para isso, para quem vai fazer concurso, para quem tem curiosidade sobre esse tema. Bora lá, vamos junto, né? Então, vamos lá. Para a gente começar, antes da gente começar, quero te pedir já que você se inscreva nesse canal, se eu te ajudar de alguma forma, essa é a retribuição que eu peço a você. Curta, compartilhe, comente, se houver alguma dúvida, né, ao longo da minha explicação, coloca nos comentários que eu ficarei extremamente lisonjeada de te responder e te ajudar. Beleza? Então, bora lá. Para a gente começar então a falar sobre a Primeira Guerra Mundial, é importante entender esse lugar que a Primeira Guerra ocupa, né, dentro da história da humanidade, dentro da história geral. A Primeira Guerra Mundial, ela foi, assim, de fato, um divisor de águas, né? A gente pode dizer que ela rompeu com o mundo clássico, né, e inaugurou um mundo mais moderno, né? Moderno no sentido até mesmo de contemporâneo, né? Porque ela trouxe ali consequências durante o processo e após, principalmente, que fez o mundo ser outro, né? Então, a Primeira Guerra Mundial tem que ser entendida como uma peça fundamental para a gente entender esse processo transformador da humanidade após esse conflito, certo? Uma segunda coisa que é importante a gente destacar é que quando esse conflito ocorreu, não se tinha noção de que uma segunda guerra ocorreria, né? Por mais que a gente vai ver que essa primeira guerra ela finalizou ali com um tratado que, de certa maneira, ofendia e muito a Alemanha, não se imaginava que iria ter uma nova guerra e com proporções maiores, né, no sentido de mortes, vamos dizer assim. Então, por muito tempo, né, a Primeira Guerra Mundial, até durante a Segunda Guerra Mundial, ela era conhecida como a Grande Guerra, né? Não se tinha essa noção de que haveria uma segunda, e aí sim, essa pudesse ser nomeada como a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos começar? Vamos aos dados, né, as informações aí desse processo histórico. Bom, a Primeira Guerra Mundial, então, ela aconteceu, né, entre os anos de 1914 e 1918. Então, aí no início, né, do século XX. E para a gente entender por que ela aconteceu, né, os desdobramentos e as consequências, em história a gente sempre faz esse movimento de voltar, né? Então, nós vamos dar um olhar especial ao contexto, o que estava acontecendo, especialmente na Europa, né? Especialmente com as potências que vão se envolver nesse conflito antes da guerra ocorrer. Um primeiro ponto, talvez a gente pode chamar isso de motivação ou causa, né, da Primeira Guerra Mundial. Um primeiro ponto é que os países envolvidos estavam passando por um processo que nós vamos chamar na história de imperialismo. Ou seja, o imperialismo foi um fenômeno, né, uma postura, um comportamento ali de grandes disputas entre essas maiores potências daquele momento. Disputas em que sentido? Disputas territoriais, disputas de influência. O imperialismo, em muitas bibliografias, né, é conhecido também como neocolonialismo, olha, uma nova colonização. Então, durante todo esse período que antecede a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver que vários países estavam disputando territórios. E o foco, né, desses países, da Inglaterra, da França, da recém-formada Alemanha, da Bélgica, do próprio Estados Unidos, o foco maior ali de ação desses países era o continente africano e o continente asiático, né? Então,
E isso tudo faz parte de um outro evento histórico, se a gente voltasse mais atrás, que foi a própria Revolução Industrial. Esses países já eram industrializados, né? Enquanto que várias partes do mundo não tinham passado ainda pelo processo da industrialização no século XIX. Então, a necessidade de expandir a indústria, de buscar mercado consumidor, mão de obra, né, e essa busca incessante por esse enriquecimento, né, ou seja, um alto desenvolvimento aí do sistema capitalista fez com que essas potências então se expandissem e chegassem nesses lugares, na África, na Ásia, e dominassem essas regiões. Então essa disputa gerou entre esses países grandões, que eu gosto de falar, né, uma grande ganância ali, uma disputa, uma grande tensão entre eles. Então, durante todo esse processo que antecede a Primeira Guerra Mundial, a gente pode colocar como primeiro fator a corrida imperialista. Por mais que não tivesse a noção de que um conflito dessa dimensão ocorreria em 1914, esses países eles tinham a noção e eles sentiam que havia ali uma tensão. Então a gente vai dizer que uma coisa, um fator importante para a gente entender por que essa guerra também ela teve, né, uma consequência de milhares de mortes, é que esses países eles estavam passando por um processo chamado paz armada. O que é a paz armada? Eles estavam se armando, eles estavam investindo em produção bélica, produzindo armas, produzindo tecnologia de guerra, cada um no seu cantinho, mas todo mundo meio que sabendo que o outro também estava produzindo. Então, tá percebendo? A gente está vivendo ali uma tensão muito grande entre esses países antes da guerra. Uma outra coisa é que esses países também, eles estavam passando por um processo de grande valorização da nação, da pátria. A gente vai falar de um nacionalismo, até mesmo exacerbado. Antes da Segunda Guerra Mundial, depois desse conflito, a gente vai ver que nós vamos ter um ultranacionalismo que vai mover a Segunda Guerra Mundial também. Mas agora aqui, na Primeira Guerra, o nacionalismo é também um fator bem importante para a gente entender o porquê que esse conflito vai explodir. Então, tensões, disputas imperialistas, a paz armada, né, os países se armando. Então, tudo isso está aqui, né, de certa maneira, dando a base para um futuro conflito dessas dimensões. Uma outra coisa que é bem importante da gente falar é que a Europa, especialmente, estava passando por um momento, antes da guerra acontecer, um momento de grande florescimento, seja no quesito cultural, seja na questão econômica, né? Os países europeus que estavam dominando regiões da África, da Ásia, enfim, eles estavam cada vez mais ricos com essa exploração. E essa riqueza estava levando a população europeia a viver um grande momento. A gente chama isso de Belle Époque, né? Uma bela época de grande desenvolvimento econômico, cultural, social. Então, antes da guerra, tudo parecia muito lindo, né? Não se imaginaria que um conflito desse arrasaria cidades inteiras, né? Mas, enfim, essa é a primeira parte. Entendemos que havia uma tensão entre os países que disputavam territórios em outras regiões em busca de mercado consumidor, em busca de se enriquecer por meio da indústria. Havia uma noção de valorização da nação, havia um clima de que tudo estava indo muito bem, principalmente devido ao enriquecimento dessas potências, né, com o próprio imperialismo, e havia ainda nas escondidas ali, um grande investimento em produção bélica, em armas. Então, de modo geral, a gente pode dizer que esse é o pano de fundo, esse é o contexto da Primeira Guerra Mundial. Mas existe um estopim. Sempre que estudamos uma guerra em história, a gente sempre fala do estopim. E o que é o estopim? O estopim é o momento em que, sabe quando o copo d'água está bem cheio, e uma gotinha faz o copo transbordar? É esse momento. É o momento em que a guerra começou, se iniciou. A gente chama isso de estopim. E qual vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial?
a morte do arquiduque do Império Austro-Húngaro, chamado Francisco Ferdinando. A morte desse cara, a morte desse arquiduque, desse príncipe, né, que era ali um herdeiro do trono, ela aconteceu a partir da ação de um cara que era sérvio. E o Império Austro-Húngaro, ele tinha ali uma aliança, uma proximidade com a Alemanha, enquanto que a Sérvia tinha uma proximidade com França, com a Rússia e com a Inglaterra. É importante destacar que durante esse período de grande florescimento, de produção bélica antes da guerra, alianças também estavam se formando. Os países que tinham ali objetivos em comum estavam se aliando. Então, a gente pode dizer que é como se, por mais que não se tivesse a noção da grandiosidade desse conflito, havia uma noção de que um conflito poderia acontecer e que todo mundo queria estar preparado caso isso acontecesse, né? Então, as alianças estavam se formando. E quando o arquiduque Francisco Ferdinando é assassinado por um sérvio, isso foi a gota d'água. A Alemanha, que apoiava, né, que tinha ali uma ligação com o Império Austro-Húngaro, vai se sentir atingida, e a França, a Inglaterra e a Rússia também, porque o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra contra a Sérvia, e aí então as potências aliadas vão entrar nesse conflito. 1914, a Primeira Guerra Mundial começou. Então, muita gente confunde e acha que a Primeira Guerra Mundial ela aconteceu pelo simples fato desse arquiduque ter sido assassinado. Mas não, isso é só a pontinha do iceberg. Talvez já tenha ouvido essa expressão, né? Por detrás desse assassinato, várias questões, várias tensões estavam presentes ali na Europa. Beleza, a Primeira Guerra Mundial começou. E aí, agora? Falamos das causas, falamos do estopim e vamos falar um pouco sobre as alianças que se formaram nesse conflito. Nós vamos dizer que se formaram duas grandes alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança era formada por Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, pelo menos inicialmente. A Tríplice Entente era formada por Inglaterra, França e Rússia. Os Estados Unidos ainda não entra aqui, ok? Ainda não. Mas ele vai estar presente de alguma forma em todo o conflito, tá? Então, essas são as duas alianças que vão se formar na Primeira Guerra Mundial. Esse conflito, ele vai ser dividido assim em duas fases. A gente vai dizer que a primeira fase, né, da Primeira Guerra Mundial é chamada como Guerra de Movimento. O próprio nome já diz alguma coisa, ele é bem sugestivo. Ou seja, os lados opostos, os exércitos rivais, eles vão tentar se movimentar o máximo que der para dentro ali do território do seu oponente. A guerra de movimento ela é marcada por um grande desenvolvimento, especialmente da Alemanha. A Alemanha vai conquistar muita coisa nessa primeira fase, né? Ela talvez seja uma das fases em que a Alemanha saia melhor ali. Então, a guerra de movimento, ela tem esse nome porque, de fato, faz parte das estratégias que essas alianças vão usar ali. Tentar ao máximo chegar ao território do inimigo, né? Nessa primeira fase, a gente já vai ter o uso de muita tecnologia bélica, algo assim, né, que não existia anteriormente, como, por exemplo, o uso de metralhadoras, né, o uso depois de aviões. Então, tudo isso faz parte aí, já começa nessa primeira fase, que é a guerra de movimento. A segunda fase da Primeira Guerra Mundial talvez seja a mais famosa, que é a guerra de trincheiras, né? Você talvez já tenha ouvido falar sobre isso. O que eram as trincheiras? As trincheiras, né, eram aí cavados buracos, né, quilômetros de buracos no solo, no chão, e esses buracos, eles se tornavam, de certa forma, a moradia desses soldados. E aí eles ficavam, então, dentro dessas trincheiras por dias, semanas, né, chegando até meses, né,
dentro dessas trincheiras, e essa é uma fase da guerra que a gente vai dizer que não teve tanta expansão, era muito difícil chegar ao inimigo, né, por meio da guerra de trincheiras, mas ela ficou muito marcante na história da Primeira Guerra Mundial, porque na guerra de trincheiras nós vamos dizer que muitos soldados morreram não pelo conflito em si, não de tiro, por exemplo. Claro que teve, né? Teve esses momentos, mas principalmente pelas péssimas condições que existiam ali dentro desses buracos, dentro dessas trincheiras. A falta de alimento, a falta de higiene. Então, por exemplo, se um soldado, né, levantasse ali, levasse um tiro e morresse, caísse dentro do buraco ali da trincheira, provavelmente aquele corpo ficaria ali, né, entraria em decomposição. E isso tudo fez com que o solo, né, o solo desses ambientes ficasse extremamente infectados, né, extremamente mal cheirosos, e isso facilitou com que doenças proliferassem com muita facilidade. Então a Primeira Guerra Mundial é um momento também da gripe espanhola, né, que foi aí uma pandemia, não se sabe ao certo de onde essa doença veio, mas que ela levou à morte de muitos soldados durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então, as trincheiras é essa segunda fase, é essa fase, então, que esses soldados vão ficar entrincheirados, né, dentro desses buracos, eles vão viver horrores nesses buracos, né, falta de alimento, de água, é uma questão extremamente insalubre, né, dizem que existiam muitos ratos, ratazanas, e vai chegar um momento que esses ratos eles vão servir, inclusive, de alimento para esses soldados, né? Então era algo extremamente precário. Os soldados da Primeira Guerra Mundial, a gente pode dizer assim que guerra é sofrimento em qualquer circunstância, né? Mas de fato a Primeira Guerra levou esses soldados a ter um sofrimento extremo, assim, especialmente nas trincheiras. Então falamos aí das duas grandes fases que pode ser cobrar de você de alguma forma: guerra de movimento e guerra de trincheiras. Beleza. Então, ao falar dessas fases, a gente já vai, então, chegando mais para o final. Então, esses desdobramentos, né, foi levando essas alianças a conflitarem e a tudo isso levar, né, esse conflito a algo tão impactante para aquele momento até então na história da humanidade. Muitas mortes, muitas pessoas jovens lutando na guerra, né? Existem alguns estudos que vão dizer que muitos mentiam a idade para se alistar aos exércitos dos seus países e iam lutar para a guerra menores de idade, por exemplo. Então nós tivemos aí uma baixa da juventude muito grande durante a Primeira Guerra Mundial. Então esse é um primeiro momento que eu quero, né, deixar claro sobre essa questão das fases. Quando a gente chega por volta, né, de 1917, pensando que a guerra começou em 14, quando chegamos aí próximo, né, do fim da guerra, né, faltando um ano para a guerra terminar, nós vamos ter a saída da Rússia. Lembrando que a Entente era formada por França, Inglaterra e Rússia. A Rússia vai sair da Primeira Guerra Mundial, e por que ela vai sair? Por questões de problemas internos. Até então, a Rússia lutava ali ao lado, né, da Entente, mas internamente a Rússia está passando por problemas e que vai gerar um outro tema histórico que vai ser assunto de um outro vídeo aqui do canal, que é sobre a Revolução Russa. Então a Revolução Russa, talvez você já tenha ouvido falar dessa revolução, ela ocorreu justamente concomitantemente ali com a Primeira Guerra, com o final da Primeira Guerra Mundial. Então a Rússia, ao olhar para aqueles conflitos, ao olhar que ela estava tendo baixas de soldados, e ao olhar principalmente para dentro, né, do seu território, ela se depara com uma situação muito caótica. Então ela decide sair da Primeira Guerra Mundial. Ao sair da Primeira Guerra Mundial, outras coisas vão acontecer mais para esse final da guerra, como por exemplo, a saída da Itália do lado da Tríplice Aliança. Até então a Tríplice Aliança formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A Itália vem para o lado da Entente, né? Esse é um dado importante de dizer. A Itália, então, vai ficar conhecida como a vira-folha da história, né? Ela começa de um lado e depois com a Inglaterra vai prometer alguns territórios aos italianos, então eles vão para o lado da Entente. Esse é um fato importante também. E
Mas para o final da guerra também, em 1917, a gente vai ter a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Até então, os Estados Unidos ele mantinha uma postura de estar participando, seja com empréstimos, né, vendendo armas, mandando ali medicamentos, enfermeiros, médicos, mas o conflito militar em si não tinha a presença norte-americana. Então, por volta aí dos anos de 1917, os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, ele entra do lado da Tríplice Entente, junto com Inglaterra, França, né, e a Itália, e a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial é um momento em que a Alemanha, que é a grande potência que a gente pode dizer da Tríplice Aliança, já estava em baixa, né, já estava bem decadente, vamos dizer assim. E os Estados Unidos entra fresquinho, né, no jogo, que para quem gosta de futebol, né, quando o jogador é substituído ali, o cara entra fresquinho. Então os Estados Unidos entra fresco na guerra. E existe um fator ainda mais importante para os Estados Unidos: o território dele não vai ser atingido por essa guerra. A França, que ela está geograficamente posicionada num local extremamente difícil, né, porque Inglaterra, Alemanha, ela está ali no meio disso tudo, a França vai ter, por exemplo, as suas cidades destruídas por esse conflito, né? Enquanto que os Estados Unidos, então, por ter o seu território na América, né, na América do Norte, o seu território vai ficar intacto. Então, chegando aí para o final da Primeira Guerra Mundial, com a entrada dos Estados Unidos, com o reforço dos Estados Unidos, nós já vamos vendo aí o que essa guerra, qual vai ser o final dessa guerra, né? Então, com a entrada dos Estados Unidos, e aí é importante dizer que o Brasil também teve uma participação na Primeira Guerra Mundial, né? Inicialmente, né, com medicamentos, com enfermeiros, mas também teve uma participação militar que eu quero deixar para falar em um vídeo somente sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, mas o Brasil participou sim da primeira e depois vai participar da segunda. Eu diria que na primeira foi um pouco vergonhoso a atuação, mas na segunda foi um pouco mais bonitinho. Mas a gente vai ter um vídeo só para falar um pouco sobre isso, tá bom? Beleza, Estados Unidos entrou, a Alemanha já dando sinais, né, de que estava ali derrotada. A gente então tem aí o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, né? E com o fim da Primeira Guerra Mundial, desculpa, com esse fim dessa guerra, vai se assinar um tratado. Todas as guerras, né, elas têm ali os seus tratados. E é assinado, então, o Tratado de Versalhes. Esse tratado, que vai ser assinado em 1919, um ano após o fim da guerra, ele vai estabelecer várias questões ali. Mas o que é importante para a gente sobre esse tratado que pode ser cobrado de você? Esse tratado, ele determina, né, ele estabelece que a Alemanha é a grande culpada do conflito. Alguns historiadores não gostam de falar que teve ali um vencedor, mas se a gente for olhar, pelo menos a meu ver, a Tríplice Entente ganhou a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Então, com o fim da guerra, com a assinatura ali do Tratado de Versalhes, em 1919, a Alemanha vai ser culpada, né, a grande culpada da Primeira Guerra, e a ela vai ser ali imputada algumas punições. As mais importantes que a gente precisa saber aqui: a Alemanha é considerada culpada e por isso ela tem que pagar altas indenizações aos países vencedores, aos países da Tríplice Entente. A Alemanha ela tem que devolver territórios que ela conquistou durante o conflito. A Alemanha vai ter o seu exército limitado, a sua produção bélica limitada, né? E aí tudo isso vai gerar na Alemanha, né, vai gerar nos alemães ali um grande revanchismo, né? Ela saiu de fato humilhada da Primeira Guerra Mundial. E isso tudo vai gerar lá no futuro a grande motivação da Segunda Guerra. A Alemanha saiu estraçalhada, humilhada. E isso vai gerar, né, um grande sentimento de busca de revanche, que vai ser assunto, então, para o segundo vídeo. Para o próximo, não, né? Acho que daqui 2 vídeos, que a gente tem que falar do período entre guerras. Mas, quando a gente for falar da Segunda Guerra, a gente vai recapitular isso. O Tratado de Versalhes gera na Alemanha um sentimento de revanchismo. Eles querem a revanche. E eles vão
conseguir ter essa revanche, mas o resultado talvez não seja o que eles estavam esperando, né? E aí na Segunda Guerra a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Então, para fechar, conflito de dimensões mundiais, e sempre que a gente fala de uma guerra mundial, né, não quer dizer que militarmente todos os países do planeta, do mundo se envolveram, teve conflitos militares. Não, mas que de algum modo, seja com participação na ajuda na questão da saúde, seja pela questão, né, de mandar ali medicamentos, seja, enfim, de algum modo, vários continentes, pelo menos isso, os continentes estiveram presentes na guerra, e por isso que a gente chama isso de mundial, tá? E é importante, né, a gente destacar que, como consequência, nós vamos ter aí milhares de mortos, né, e milhares de feridos. A guerra, ela gerou milhares de feridos, milhares de pessoas que tiveram seus membros arrancados, o seu rosto deformado, e tudo isso, de certa maneira, contribuiu para o desenvolvimento da medicina, principalmente da área da plástica, né? A medicina, ela teve que se adequar a essa nova conjuntura, esse novo momento da humanidade. Então, tá vendo? A Primeira Guerra, ela foi transformadora, ela vai influenciar o campo da medicina, ela vai influenciar o desenvolvimento de novas tecnologias bélicas também. Então, não estou aqui dizendo que existem consequências boas, né, positivas em uma guerra dessa dimensão, não. Mas, de certa maneira, a gente tem que ter esse olhar que a guerra, ela meio que gera como necessidade um desenvolvimento médico, seja com antibióticos, com remédios, seja com a questão da plástica, de reconstituição do corpo, né, desses feridos, né, desses combatentes que ficaram feridos. E uma outra consequência que eu acho interessante da gente falar é que, com maridos, filhos, os homens na guerra, muitas mulheres foram para o mercado de trabalho, elas tiveram que ocupar funções que antes eram ocupadas pelos homens. E isso tudo, mais à frente, vai gerar, inclusive, a conquista de vários direitos para as mulheres, né? Essa experiência de vivenciar o mercado de trabalho, de sair do campo da casa, né, para o campo público, né? Tudo isso vai gerar nas mulheres esse sentimento de necessidade de terem direitos garantidos, né? Então a Primeira Guerra Mundial, ela também foi importante nesse sentido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu, né, tenha falado aqui de forma clara, tranquila. Não sei se você anotou, mas peço que vocês sempre estejam aí com um caderno, anotando, anotar é muito importante, né? E se eu te ajudei de alguma forma, de algum modo, peço que você se inscreva, curta, compartilhe. Estou nas redes sociais, me procure nas redes sociais também, porque sempre estou dando dicas ali. E é isso. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!